O ano é 2000. Você sobreviveu ao suposto bug do milênio e chegou ao futuro que, infelizmente, não tem carros voadores. É o ano do Nokia 3310, do primeiro The Sims, do Metallica processando o Napster e da MTV seguindo firme e forte na sua programação. Nos destaques musicais do ano, a gente tem o retorno do Bon Jovi após 5 anos de hiato com o It's My Life, o primeiro álbum todo em espanhol da Christina Aguilera, o NSYNC em versão bonecos no clipe de Bye 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 e o imenso sucesso do Capital Inicial com seu acústico MTV. É também a primeira vez que vamos ouvir falar de bandas como KLB, CPM 22 e Linkin Park. Junto a isso, e aproveitando o sucesso avassalador do ano anterior com os hits Fácil e Sempre Assim, o Jota Quest estava vivendo um momento extremamente positivo da sua carreira, alcançando um novo marco ao conquistar o disco de platina por vender mais de 250 mil cópias do álbum De Volta ao Planeta. Esse reconhecimento solidificou a posição da banda no cenário musical, mas ao mesmo tempo criou uma expectativa imensa sobre qual seria o próximo hit. Eis que em novembro de 2000, eles divulgam o videoclipe de uma nova canção que desafiava uma suposta regra intocável da música pop. A composição não tinha nenhuma rima. O nome dessa música é O Que Eu Também Não Entendo, que mesmo em meio a tantos lançamentos nacionais e internacionais importantíssimos, teve seu videoclipe rapidamente no top 10 do ano. Mas como uma composição que teoricamente desvia das normas habituais do gênero pop ganha um tanto destaque? Seria a rima algo assim tão sagrado na estrutura lírica ou apenas uma das várias ferramentas criativas da escrita? O Que Eu Também Não Entendo, apelidada de Carta de Amor, faz parte do Oxigênio, terceiro álbum do Jota Quest, que conta com participações de artistas como Ed Mota, Milton Nascimento, Zé Ramalho e Nando Reis. Foi composta por Rogério Flauzino a partir de carta-bilhete da escritora Fernanda Mello, que era namorada do vocalista na época. Mesmo após o término do relacionamento, os dois continuaram amigos e Fernanda viria a escrever outros sucessos para a banda como Só Hoje e Mais Uma Vez, além de compor para outros artistas como Tia Anastácia, Vanessa Camargo, Negrali, entre outros. Nesse ponto, a gente já começa a entender um dos motivos pelo qual O Que Eu Também Não Entendo soa estranhamente confortável mesmo aos ouvidos mais preparados. Flauzino escolheu transformar o material bruto da carta numa espécie de bilhete musicado, sem se importar necessariamente com as rimas no final de cada trecho, ou com a estrutura mais usada na música popular: introdução, verso, refrão, ponte e conclusão. É uma letra barra carta que meio que quebra a nossa expectativa na primeira frase, pois ela já começa com "Essa não é mais uma carta de amor". A rima é um recurso que sem dúvida deixa uma música mais agradável de ouvir, porque cria aquela sensação de coesão e ritmo. A grosso modo, todas as músicas são essencialmente poemas musicados, e assim como os poemas podem seguir diferentes esquemas de rima, ou não ter rima nenhuma. Vale lembrar que O Que Eu Também Não Entendo não foi a primeira música brasileira a meio que dobrar o padrão dos formatos musicais a seu favor. Acabou Chorar e dos Novos Baianos, por exemplo, não tem nem refrão. A relevância da rima para o resultado final de uma canção varia bastante também dependendo do gênero musical. Em estilos como o funk, o rap, o trap, tanto no cenário nacional como internacional, a rima tem um papel fundamental, sendo um elemento essencial na estrutura dessas músicas. O ponto principal é deixar claro que quando se dá prioridade à rima em detrimento do conteúdo, corre-se o risco de produzir linhas que parecem vazias ou forçadas, tipo Amor com Dor ou Girassol com Sol. Um outro motivo fundamental para essa faixa em específico competir de igual para igual com sucessos gigantescos do ano 2000 como Amor, I Love You e Oops, I Did It Again foi uma exploração mais profunda do iceberg, que é o tema amor, questionando seu significado e real importância em um relacionamento. Isso é visualmente reforçado no videoclipe da música, que começa na verdade com um diálogo. E agora? O que a gente vai fazer? Eu também não sei o que a gente vai fazer. O videoclipe intercala cenas da vida de um casal de namorados e o Jota Quest tocando no alto do edifício Martinelli, no centro de São Paulo, enquanto a letra da música vai nos revelando o conteúdo da tal carta. O autor então revela que não tem respostas concretas porque ele não entende o que é o amor. E tudo que ele ou ela consegue agora é dividir essas dúvidas com a pessoa amada. Nos versos seguintes, a letra compartilha conosco o pensamento sobre o que o amor não é, perfeito ou preciso, nem necessariamente bom ou ruim. Ressalta como é a sensação de se entregar, ficar confuso e a importância de se sentir livre e ser verdadeiro, mas não necessariamente com outra pessoa, mas com si mesmo.
Pro autor ou autora, esse relacionamento é algo que acalma, mas se questiona se tá tudo bem se for a única coisa que traz essa calma. Ok, só uns segundos pra gente abrir um parênteses agora. Se a gente trouxer a letra dessa música para um contexto mais atual, alguns trechos ali dessa carta podem não ser interpretados de uma maneira tão benéfica. Algumas partes dessa composição podem indicar que há uma certa dependência emocional acontecendo. O autor coloca o destinatário da mensagem num pedestal e define o relacionamento como o centro da sua existência. Esse pensamento pode ser bem prejudicial, e esse suposto romantismo é um dos motivos que pode levar pessoas a aceitar relações abusivas por medo da solidão. Isso é reforçado por uma escolha, no mínimo, questionável do videoclipe, ao escolher sobrepor o solo de guitarra do Marco Túlio com uma discussão entre o casal, onde claramente há uma agressão física acontecendo. Como diz a letra, o amor verdadeiro não deveria ser sufocante e nem impedir ninguém de cultivar interesses próprios e desfrutar da própria companhia. Ele permite que cada pessoa seja autêntica, evitando assim cair na armadilha de nos anular em prol do outro. Assim a gente consegue construir parcerias mais saudáveis baseadas no respeito mútuo e na liberdade individual. Isso de forma alguma torna a música bad vibes ou algo assim. Na verdade, eu acho que deixa a composição mais rica por trazer mais uma camada de interpretação importante e super válida. O conjunto de escolhas feitas para dar formato ao que eu também não entendo é no mínimo audacioso, mas acabou dando muito certo, sendo que essa faixa e Dias Melhores foram as únicas duas sobreviventes do álbum Oxigênio. A gente tinha acabado de sair do De Volta ao Planeta, que foi um disco do Jota que fez muito sucesso. Esse disco era o sucessor. Então ele foi recebido com uma carga muito interessante, assim, de expectativa e tal, que existia. Mas esse disco era um disco muito diferente, era um disco onde a gente estava se arriscando em uma série de coisas, a gente estava ouvindo coisas diferentes. Então tinha aquele Jota Quest Black, tinha o Jota Quest das canções, mas tinha um Jota Quest de experimentação. A gente estava ouvindo música eletrônica, a gente estava indo para as raves. Então ele tem um monte de... é um disco bem mais diverso. Eu acho que o mais legal de tudo, cara, é porque esse disco foi um disco desafiador para a banda. Todo mundo esperava um disco que viesse suceder dois grandes sucessos ali. E aí a gente, quando chega com aquela música mais pesada, o Oxigênio, aquele negócio nervoso, chamou a atenção, falou, o que está acontecendo? Eu acho que a gente estava procurando alguma coisa nova, a gente queria revolucionar de alguma maneira, e a gente não pensou duas vezes antes de acreditar que aquele barulho, aquela tensão poderia ser legal. Tomamos muita porrada, acho que era um momento, não só por causa de Oxigênio, a coisa toda daquele momento, a banda estava muito grande, muito super exposta. Então esse disco, ele tem muito de revolucionário, a gente era muito novo, muito jovem, não sabia jogar o game do mainstream ainda direito, a gente estava aprendendo e tal. Então, ficou aquele negócio meio assim. Mas é muito incrível poder olhar depois de tanto tempo para essa capa e ter orgulho dela. Isso, somado à polêmica participação da banda numa propaganda de Fanta, fez com que o grupo recebesse duras críticas na época por trazer uma coleção de canções pouco inspiradas e com letras pobres. Uma das críticas publicadas em julho de 2000, no caderno ilustrado da Folha de São Paulo, dizia: "Falta talento a essa gente? É claro que não. O que parece atormentá-los é a obrigatoriedade do sucesso. É a ideia pré-concebida de que profundidade não seja um valor assimilável pelo grande público." Diante desse cenário, o que eu também não entendo acabou sendo um ponto fora da curva. A música não floreia a sua narrativa crua, com rimas sem inspiração, só para entregar uma obra que caberia perfeitamente no aceitável para ser moída pela máquina faminta que é o mercado da música pop. 10 anos depois do sucesso de O Que Eu Também Não Entendo, Fernanda Mello viria a reafirmar e amadurecer os versos por ela escritos em um dos vídeos da sua série Crônicas Digitais, quase que novamente se tornando o personagem da carta-bilhete original. Não existe nada mais contestador do que amar uma pessoa só. Amar é ser rebelde, é atravessar o escuro. É, no meu caso, mudar o conceito de tudo que eu pensei que pudesse ser amor. O Que Eu Também Não Entendo é uma música que não traz respostas. E que bom, na verdade. Ao invés disso, ela nos convida a refletir. Afinal, será que amar é mesmo tudo?
Oi, eu sou o Rodrigo Leles, designer e criador de conteúdo. Bem-vindo a esse novo cantinho musical na internet, para a gente poder discutir tudo relacionado à música, seja ela ciência, seja ela tecnologia, seja ela entretenimento. Então, considere se inscrever no canal, isso me ajuda muito a continuar produzindo novos vídeos. E comenta aqui embaixo, comenta Fanta, para eu poder localizar e responder o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo.